A gente já sabe calcular a força de Coulomb, que as duas cargas fazem uma sobre a outra, então a gente sabe calcular o campo. É só dividir a força que essa carga está fazendo nessa aqui por essa carga aqui, você obtém um campo elétrico criado pela carga aqui. Então você vê que o campo elétrico tem uma fórmula muito parecida com a da força, porque a gente só dividiu por essa carguinha, que por isso desapareceu da fórmula. Então essa é a expressão para o campo elétrico módulo, com a direção e o sentido entendidos, que a direção é radial e o sentido é para dentro se a carga for negativa e para fora se a carga for positiva. Então com isso a gente pode partir para um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo que a gente está estudando simplesmente duas cargas. Essa carga aqui, que é 2Q, é positiva, você pode pensar em Q como número positivo. E essa carga aqui é menos Q, é negativa. Elas estão separadas por uma distância que eu vou chamar de D. Ok? Então o que a gente quer é estudar o comportamento do campo elétrico em vários pontos nessa reta que une as duas cargas. Então a gente identifica três regiões que a gente pode estudar. A região 1, que é a esquerda de 2Q. A região 2 entre as cargas. E a região 3 à direita dessa carga menos Q. Ok? Na região 1, como é que se comporta o campo? Bom, o campo agora vai ser uma superposição, a gente vai ter que somar vetorialmente o campo criado por essa carga e o campo criado por essa outra carga no ponto que a gente está interessado, aqui no meu dedo, ok? Então, nesse ponto, essa carga tem um campo radial para fora, porque ela é positiva. Nesse ponto, essa carga aqui tem um campo radial para dentro, certo? Então, a soma aqui vai ser uma soma de um vetor para fora, para a esquerda, e um vetor para a direita. Só que repare que toda essa região está mais próximo dessa carga do que dessa outra. Certo? Então esse campo para fora sempre vai ganhar. E a gente viu que o campo é maior quando a distância é menor. Ok? Então aqui não vai ter uma situação dos dois campos se cancelarem. O campo elétrico vai estar sempre para a esquerda. Entre as duas cargas, nessa região 2, a gente vai ter um campo para a direita. Por quê? Essa carga cria um campo radial para lá, e essa carga também um campo radial para cá. Então os dois campos vão se somar vetorialmente e vai ser um campo para a direita. Então nessa região toda o campo é para a direita. Na região 3 é que é a região mais interessante, certo? Porque na região 3 essa carga atrai e essa carga repele. Desculpa, essa carga cria um campo elétrico em pontos aqui que aponta para a esquerda e essa carga para a direita, certo? Então você vai ter que balançar esses dois. Né? Esses pontos aqui estão mais próximos da carga menos Q, certo? Então se você tiver um ponto muito próximo dessa carga menos Q, isso mais do que compensa o fato de você ter essa outra carga maior. Então pontos próximos de menos Q vão ter um campo elétrico apontando para a esquerda, certo? Mas à medida que você vai se afastando, você está ficando um pouco mais longe dessa carga menos Q, vai ter uma região, um ponto, em que o campo elétrico criado pela carga menos Q, que é nessa direção, vai se cancelar com o campo elétrico criado pela carga mais Q, que é nessa direção. Então, nosso interesse agora é descobrir em que ponto isso vai acontecer. Então, a gente pode colocar uma distância aqui e chamar essa distância extra, a partir da carga 2, de x. Ok? A gente quer encontrar em que ponto a gente vai ter nesse ponto aqui. Que ponto é esse? Que distância é essa, x? Onde você vai ter o campo elétrico igual a zero, porque o campo da carga positiva vai cancelar com o campo da carga negativa. Ok? Então, qual é a propriedade desse ponto? A propriedade desse ponto é que o campo criado pela carga menos Q tem o mesmo módulo e direção contrária ao campo criado pela carga mais Q, mais 2Q. Certo? Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Nesse ponto, o módulo dos dois campos são iguais. Eles têm direção diferente porque as cargas têm sinal diferente, então eles vão se cancelar, você vai ter um campo resultante zero. Ok? Então aqui a gente tem o campo, 2 é o campo que eu estou chamando criado pela carga 2Q. Ok? Esse aqui é o campo criado pela carga menos Q. Certo? Eu estou tirando o módulo já, então esse sinal que tinha aqui negativo sumiu. E a condição de igualdade dos dois é essa equação aqui. Como é que a gente resolve essa equação? Eu não disse qual era a carga aqui? Bom, a gente não precisa saber, porque nessa equação você pode dividir por K dos dois lados e dividir pela carga, que eu não disse qual era, não preciso saber, dos dois lados. Então fico com essa equação. Essa equação é fácil de resolver.
você pode multiplicar cruzado aqui para obter uma equação de segundo grau, certo? A incógnita é x, que é aquela distância que a gente quer descobrir, e os parâmetros que aparecem aqui são d, que é a separação de 1 para 2. Ok? Quando você resolve essa equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara e tal, a gente tem essas duas soluções. Ok? Essa solução dá um d negativo, dá um x negativo, porque raiz de 2 é maior do que 1. 1 menos raiz de 2 dá um número negativo. Então essa solução não bate com o nosso desenho, com o que a gente está procurando. Então a solução correta é essa aqui, certo? Então o x é d vezes 1 mais raiz de 2, tipo 2,4 vezes d. Então a gente descobriu a distância aqui, em que o campo criado pela carga menos q cancela o campo criado pela carga 2q.